Mais uma aula aqui a respeito de legislação de trânsito, aqui é importante a respeito do processo de habilitação. Quem que pode tirar a habilitação? A gente fala dessa forma, né? Tirar. Quem que pode iniciar, dar início a um processo de habilitação aqui no Brasil? Bom, vamos aprender nessa aula de hoje quem que pode e quem não vai poder. Seguinte, para iniciar um processo de habilitação, o candidato que tem o desejo de pleitear isso, ou seja, dar início, dar entrada nisso, para a ACC, que é autorização para conduzir ciclomotor, que eu acredito que praticamente ninguém perde tempo com isso, porque é só você buscar uma PPD na categoria A, que é para moto, pronto, está resolvido. Mas você pode iniciar pela ACC ou então pela PPD CNH, ok? O candidato que pretende alcançar essa habilitação, esses documentos de habilitação, ele deverá cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável. O que significa isso? Ser penalmente imputável é uma pessoa que a ela pode ser atribuída culpa, responsabilidade por qualquer ato que ela tenha tomado. Ou seja, aqui no Brasil a gente fala que é ser maior de 18 anos, porque quem é menor de 18 anos no Brasil não pode receber o mesmo tratamento ali diante de um crime como uma pessoa que já é adulta. Se a pessoa é menor de 18 anos, ela não vai responder no mesmo nível, na mesma forma. Então, ela ainda não é penalmente imputável por algum ato criminoso que ela tenha feito, por atos que possam gerar até mesmo dano a terceiros. Então, a pessoa precisa ser penalmente imputável, ou seja, que a ela possa ser atribuído culpa, responsabilidade por algum ato cometido. Ter 18 anos, né? Completar 18 anos para cima. Saber ler e escrever, ser alfabetizado. Por quê? A prova teórica do Detran, você para fazer ela, você vai ter que ler, interpretar, não vai precisar de escrever um texto, mas vai precisar de escrever o nome, algumas informações que tem no título, no início da prova, e depois marcar um X. Mas precisa saber ler e escrever basicamente, ok? Possuir uma carteira de identidade ou um documento similar, documento que tenha foto, ok? Então a pessoa precisa ter isso para ela dar entrada no processo para habilitação. Precisa possuir um CPF, que é CPF? Cadastro de Pessoas Físicas. Então ela tem que ter esses 4 requisitos. Lembre, para dar entrada no processo de habilitação, o candidato tem que cumprir 4 requisitos. Ser penalmente imputável, já ter completado 18 anos, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade, possuir um CPF. Com base nisso, ele vai poder abrir o processo em um órgão executivo. E eu vou ter uma aula que eu vou falar sobre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Eu vou explicar direitinho. Na descrição vai ter em breve. Então você pega e dá uma olhada para entender órgão executivo, o que é isso, né? Ou seja, vai dar entrada para abrir o processo no órgão executivo competente de mesmo domicílio. Ele vai dar entrada no Detran para poder fazer o início do processo dele. Aí eu brinquei aqui dizendo o seguinte: só vive a habilitação quem suporta o processo de habilitação. Você só vai conseguir a habilitação se você suportar o processo. Nem é tão difícil assim, eu estou aqui para ajudar você e facilitar. E como que é esse processo de habilitação? Primeiro, cumpriu esses 4 requisitos, deu entrada lá no órgão executivo competente, você vai passar por um exame, avaliação psicológica, né, um psicotécnico. Em segundo lugar, você vai passar por um exame médico, que vai ver a questão se você enxerga bem, se tem algum problema ali, se você precisa, tem a necessidade de usar óculos, porque isso vai constar na carteira de habilitação futuramente. Exame de vista e uma avaliação básica física para saber como que estão as condições desse futuro condutor. Em terceiro, você vai dar início ao curso teórico técnico de legislação. Você vai cumprir ali um curso, vai ter que bater digitais, assistir aulas online comigo aqui, mas vai ter que registrar numa autoescola as suas digitais para computar a quantidade de aulas determinadas para que você esteja liberado para fazer o próximo passo, que é um exame teórico de legislação, a prova do Detran, a prova teórica do Detran. Ok, passou na prova teórica, você vai estar liberado para iniciar as aulas práticas de direção. E por último, depois de você cumprir a quantidade básica de aulas que, para quem está iniciando a primeira habilitação, são 20 aulas, 20 digitais que você tem que bater.
Depois que você cumpriu essas básicas, se você se sentir pronto ou a autoescola liberar para você fazer, direcionar, você vai fazer o exame prático de direção. Então aqui está resumido o processo para habilitação. Quem que pode, quem que não pode? Menores de 18 anos não podem fazer, não podem dar entrada no processo de habilitação aqui no Brasil. Em outros países a idade pode ser diferente, mas aqui no Brasil é 18 anos, ou seja, ser penalmente imputável. Para dar início no processo de habilitação é necessário que cumpra esses 4 requisitos. Vai dar entrada lá no órgão executivo e depois vai cumprir esses 6 passos aqui para, enfim, dizer isso aqui: só pode viver a habilitação aquele que suporta o processo. Até o próximo vídeo.